E aí, meus bidos químicos, e aí, meus bidos hermanos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao 10º episódio da segunda temporada de Breaking Bad, intitulado Over. Ou seja, vai dar ruim, porque over é aquela sensação de game over, sabe? De acabou, vai, ó, ladeira abaixo. Aí a capa ainda tá a Skyler com o próprio Walter deitado na cama, assim, como se fosse morrer. Então, agora é a chance de ser a grande virada para ele melhorar da doença e as coisas, né? Porque ele já tava melhorando, né? Ficou claro isso no episódio anterior. Ou ele vai se fazer de doente agora pra parecer que tá morrendo? Não sabemos. Vamos descobrir agora. No caso, vocês podem saber, mas eu não sei ainda, né? Então, enfim. Gente, estou muito feliz porque não sei como é que tá no tempo de vocês, mas no tempo daqui está um calorzinho e eu estou de short, estou de camiseta. Eu estava com saudade de ter esse tipo de vestimenta. Beleza que ano passado eu tive essa vestimenta o ano inteiro, mas eu admito que eu já não aguento mais. As calças e blusas estão muito repetidas. Então, enfim. Bora lá, que depois eu vou comentar o que eu achei do episódio. De novo o caramboles do boneco, mano. O capiroto do caramba. Ah, o Jesse e o Walter, pô. Ou será que é uma galera tipo do FBI? Mano, o Walter vai explodir a casa dele, mano. Será que eu tô falando da temporada da Skyler descobre e aí eles fogem com o Walter e todos eles saem daí? O carro dele, mano. Aí ele foge no carro do Jesse. Distribuição Sony Pictures. Caraca, mano. Aí vai lá e são os caras, né? Os caras do México. Que botaram na cabeça do na tartaruga. Parecia minha, a água dele parecia que tava marrom. Mom wants a party. It's just a little get Party. that's all. Sunday afternoon, maybe? You know, nothing too big. Just Um churrasquinho, you know, churrasquinho. a few friends. Ele sorrindo, ele sorrindo. Na hora que ele deixa de sorrir, a câmera continua, pô. A câmera corta, aliás, né, se pensar. Pô, ele queria era, né? Hakuna Matata. Pô, ele podia fazer mais droga com o Jesse, né? Eu gosto muito de como Breaking Bad parece muito uma série de televisão, tipo, normal, habitual, como várias outras. Mas a composição fotográfica dela demonstra muito cuidado. Então demonstra ser uma série diferenciada também. Signed off. I was even checking the obits. Caramba, vocês estão há muito tempo sem se ver? Actually, it's not as bad as it sounds. Eu seria igual o Jesse, mano. Por mim parece muito merda. In fact, the news is all good. What do you mean good? Na real, essa parte da notícia eu achei que era uma coisa ruim. Aí todo mundo nos comentários, não, Davi, ele tá pistola só por causa que ele... You mean like que tá dando tudo certo. finish? Not to imply. I didn't think that could happen. Me mexeu com muita Mr. radiação. White, you kicked his ass, yo. No. You must be so psyched. Of course, I am. Okay, now we Com essa cara de bunda, não tá nada. proceed. In light of this kick-ass news, O Jesse achando que vai se livrar. Pô, muito da hora. Muito da hora que parecia as drogas dele. I would like to make a toast. Honey, I'm so proud of you. O jeito dele I'm gonna é stop demais. this happy stuff. Yeah. Gretchen and Elliot Schwartz, for those of you who don't know them, are Nossa, ela convidou então, mano. Perceberam que os dois que vão fazer discurso não estão com um copo da galera? Todo mundo tá com a margarita. Ele tá com uma cerveja e ela tá com um copo provavelmente de bebida não alcoólica. Ah não, tem outros com o copo também. Mas aí beleza, né? Pessoas que não bebem. the other day when... Hey, cheers. Que clima de merda, mano. Inspirador.
Nossa, o Otto tá com uma cara de pai babaca. Parece que ele quer embebedar o filho. Não que essa seja a... Mas que ele tá com uma cara de babaca, ele tá. Oh, yeah. I think I see your O Hank tá agindo como pai. Ele parece pai. Tipo, dá uma bebida, aí o filho engasga e tipo ri. But hey, kid's 16. You going for Father of the Year? Toma. Se você encher dele de novo, é otário. É isso aí, Hank. Think we've been bogarting this puppy long enough. Hey. Sorry, buddy. No can do. My son, my bottle, my house. Bring it back. Não. Que escroto, mano. Pra não falar outra palavra. This is your brain on drugs. Uau. You weren't supposed to wake up. No, I guess that'd be kind of... ¿Por qué, Sina? Oh, es claro que tú tienes muchos motivos para assinar el catálogo del Beetle Fucking Comics. E um dos motivos é você ter o seu nome no final de cada vídeo, você fazer parte de lives exclusivas, você ganhar esta camiseta do universo do Beetle Comics, você poder ter os reacts completos de Breaking Bad, de Game of Thrones, de The Bear, de Round 6, por aí vai, ao mesmo tempo que você pode participar... Eu não tenho mais vídeos para contar quantas coisas você vai estar ganhando. Onde você pode ganhar o react de uma série ou o react de um filme, tal como fazer parte do grupo de WhatsApp onde esses garotos estão, onde tem novidades, vídeos adiantados e várias enquetes Se vocês sobre o soubessem canal. a diversão que rola nesse grupo, meus amigos. Meu amigo. 24 horas por dia de entretenimento puro. Melhor que terapia. Nós não dorme. Nós fica 24 horas lá, notícia. E você fica conectado com a gente, entendeu? Então essa não só é uma forma de você apoiar o canal, de fazer o canal continuar, como também de você estar mais conectado a nós, a esse trabalho e a também a cultura nerd pop como um todo. Vocês vão virar nossos melhores amigos. Faça parte da família Beetle Comics e assine agora seu catarse. Faz o B, fio. So what are you up to today? Nossa, agora o que ele botou ali, mano? Parece um feijão, mano. Ah, mano, ele passou por uma... Quer dizer, não é que ele passou por bosta nenhuma, né? Ele tá tendo uma certa crise de identidade que no fim, provavelmente, ele vai assumir a identidade vilanesca. Que a gente tá vendo as duas, né? O Heisenberg e o outro. E pelo modo como a galera fala da série, eu imagino que o Heisenberg... Mas é interessante ver isso dele agir como, tipo, não sei quem era aquele de ontem, sabe? Tipo, como se fosse uma outra personalidade, como se tivesse uma dissociação, acho que é essa a palavra? Desassociação, né, de personalidade. Mais de uma. Nossa, que nojo. If I leave him at home, I'll just wind up eating them all myself, so... Mas ele tinha que falar com o filho dele. Pedir desculpa pro filho They're dele. actually, they're leftovers. We had a... Pô, mas como é que ele limpa uma grana dessa assim? And who's this? Who's this in his pouch? His sidekick, Joey, he rides around in his pouch and, you know... Oh, no, I changed it to Rewindo. Anyways, he Voltou goes Nildo. backwards. He can... No, he just walks backwards. Não, mas você falou que ele volta tudo pra trás. Backwards. Is that a superpower? What good is that? No, I mean, he does it, like... It backwards away from him. Okay. Yo, I was a kid when I drew all these. It was like... Nossa! É realmente só atravessar assim? Eu lembrava que tinha uma divisão assim, como se...
Um vizinho invade a casa do outro, imagina. É o pai, imaginei. Nossa, se for o Brian Cox, é pica, mano. Não, não parece ser, não. Pô, aí o elenco dava uma guinada. It's your dad? Yes? Hello? Por que o Jesse tem que ser assim? Donald. Jesse. O Jesse jurou. Built-in corrosion-resistant draft reducer, safety thermal couple with the pilot burner. Sounds really good, Dad. Não entendi nada, mas parece bom. Careful. Pede desculpa. Son, Caraca, como fuma, né, mano? Câncer de pulmão já já. You and me. Who's you and me? Ô, louco, aí não, pô. Aí não, pô. Essa geração atual de merda. Pô, achei que eles não estavam nessa geração. Pô, ele esperou pra ver se ela corria atrás, mano. Nossa, mano. Nossa, zoado, mano. Mas o olharzinho dela no final fez eu dar uma perdoada. Tipo, ela sentiu o que ela falou. Que isso, a mina tá mó feliz e joga uma dessa, mano. Ó, o outro, parece o Stan Lee ali. Mano, o Walter tá pirocudo, né, mano? Não sei se esse ator era casado na época, mas se ele não fosse com esse visual dele aí, ele pegava um monte, mano. Absurdo. O Walter faz tudo agora, né? Ele deixa de ser professor de química, ele vende droga, ele conserta tubo, cano. Nossa, por um momento eu achei que era uma música meio de terror, sabe? Meio amedrontadora. Tipo, tam... Tá ligado? Mas era o barulho. Dad! Hello? Take a look at that. Nossa, que minha rinite ia atacar nessa. Ever seen anything like it? if I can help it. Mano, as transições desse episódio estão muito bravas, mano. Eu vi que foi uma mulher que escreveu esse episódio. A mulher mandou muito, mano. Mom, I'm fine. Lately, it just feels like Empurrando com a barriga. More tunnel. Pô, devolver a mão é pica, mano. Mano, será que é por causa dessa merda que ele tá fazendo que a casa vai explodir? E sabe o que pega pra Skyler? Ela queria que ele descansasse, mano. Ela pediu exclusivamente. Tipo, não trabalhe esse final de semana pra você parar quieto. Gente, mas eles são muito afortunados, né? Mano. Nossa, esse barulho, eu quero morrer, mano. Nossa, eu quero morrer com esse barulho, mano. Não é nem em dias que eu tenho que gravar vídeo, às vezes eu tenho de do vizinho aqui. Mas esse barulho é muito morte, mano. Nossa, eu sairia muito de casa. Pô, imagina, tu já é meio drogado. Aí tu tem uma desilusão amorosa. Putz. Aí que tu, a chance de ter uma overdose, o bagulho fica muito louco. Sabe o que é legal? Ver como a casa dele foi se estruturando. Tipo, tem cada vez mais coisinhas. Provavelmente com o dinheiro que ele foi ganhando. Back. Oh, damn!
Pô, aí é sacanagem. Nossa, aí é muito sacanagem. No, Ted, you don't have to do that. Nossa, aí é muito sacanagem. Pô, essa jogada no chão. Pô. Ah, o Walter ele pede, né, mano? Pela própria cova dele. São as coisas que ele usa, né? Fazer. Buying the wrong matches. Olha esses bunda mole. Bom, o Jesse no começo, né? Compra tudo no mesmo lugar. Stay out of my territory. Pica, hein? Pô, a música foi da hora. A música certeira pra cena, assim. Casou perfeitamente. Embaçado, né? Ele encontrou, tipo, uma duplinha que seria meio que ele e o Jesse. O cara mais bobão, o cara que tá lidando com as coisas, dá bronca no mais jovem. É ele e o Jesse ali, basicamente. Uma versão mais... Uma outra versão. E aí sai fora do meu território, o cara já... E, pô, o cara tem o braço que é o dobro do dele, né? Tipo assim, se o cara quisesse bater no Walter... Mas foi a intensidade do olhar dele, né? Aquele olhar que você fala, caraca, mano, deixa eu sair daqui, né? Antes do review, sempre importante falar pra vocês deixarem um like, porque isso ajuda bastante. Porque o que eu vou falar agora, mano, eu vou destrinchar e vocês vão gostar, provavelmente. Eu espero. Muito bom esse episódio, hein, gente? Eu achei que eles estão sabendo seguir muito bem com a trama que eles querem trazer pra temporada como um todo. E me chama muita atenção com algumas coisinhas que me parecem muito resolutíveis, por assim dizer, né? Essa palavra não existe. O que vai vir no futuro, sabe? Como é que que tramas que eles podem trazer no futuro, nas outras 3 temporadas? Porque assim, tá, Davi, o que é que você tá pensando da série, do final dela? Cara, vamos dizer assim, pra essa segunda temporada como um todo, o que eu tô pensando? A Skyler vai trair o Walter vai voltar pro bagulho das drogas, ele não vai se aguentar, e eu tô sentindo já que ele já vai revelar pra família a merda, sabe? Ele vai deixar muito claro o que ele tá fazendo, quem que ele quer ser. Eu acho que a série já tá deixando muito claro a mudança de personalidade do Walter, sabe? Como uma pessoa que não quer mais ser um professor, que não quer mais ser uma pessoa boa, que quer assumir um caminho de crime. E você tem o próprio Jesse vivendo uma vida que por enquanto tá boa, mas provavelmente vai voltar para o caminho. Porque você vê que a trama do Jesse tá muito over, literalmente o título do episódio. Ela tá fora do parâmetro da série como um todo, entendeu? Porque você tá vendo que as coisas estão desalinhadas em vários parâmetros. Você tá vendo as coisas aliadas em relação ao Walter com a Skyler, em relação ao Walter com o filho, em relação ao Walter com o Hank, em relação a como os personagens estão agindo em relação ao Hank, em relação ao Walter. O Walter não está querendo fazer coisas normais, ele está querendo fazer uma coisa que seja fora do habitual, ele está querendo trabalhar, ele está querendo se manter ocupado, ele não quer pensar na vida dele, ele não quer pensar nos sentimentos dele, ele não quer pensar na família dele. E você está tendo a própria Skyler, por exemplo, sabe, cometendo traição, então ela tá se jogando pro outro lado desalinhado também. O Jesse é o único personagem que tá num percurso suave. Ele tá começando um relacionamento, as coisas estão bem, você tem um probleminha aqui que surge, pô, o pai, a garota não quer falar sobre, omite o relacionamento, mas ao mesmo tempo, meio que é um problema que você veria numa sitcom, sabe, numa série de comédia, você veria em qualquer tipo de seriado esse tipo de problema, um problema mais adolescente, por assim dizer. Então é uma coisa que foge do que a gente tá vendo. A gente sabe que isso daí vai se resolver. Aí manda o desenho ali no final, você, beleza, resolveu, entendeu? Provavelmente os próximos episódios podem conversar sobre isso e por aí vai, então as coisas vão melhorar. Mas aí você lembra, pô, mas e o lance do Sol? E o lance do Sol que falou que quer ajudar eles? Que falou, quando vocês for continuar aí, eu vou estar aqui pra, né? E sabe do que eles fazem. E o cara lá do México, que tá de olho no tal do Heisenberg. Então você tem esses fatores que estão soltos e eles vão voltar. Pra eles voltarem, é merda. Porque o cara do México voltar é porque ele encontrou o Heisenberg. O Sol voltar é porque eles precisam do Sol pra resolver a merda. Entende? Então, tipo assim, esses dois vão voltar e são 2 assuntos que foram colocados no meio da temporada. Ou seja, próximos 3 episódios, isso vai voltar. Ou isso vem pra próxima temporada. De qualquer modo, eu imagino que você vai ter
as coisas dando ruim pro Jesse de algum modo, você vai ter o Walter se separando da família, a casa dele sendo destruída, ou seja, essa vida toda vai ser colocada pra trás. O que eu acho que é realmente uma boa possibilidade pra uma próxima temporada. Então você vai ter a virada. Você tem essas primeiras 2 temporadas onde ele tem uma família, onde ele tem uma casa, onde as coisas ainda estão relacionadas a ele ser professor, e a partir da 3ª temporada você vai ter o Walter entrando de vez pro mundo do crime, se tornando mais o Heisenberg, deixando de lado esse lado mais sentimental que poderia existir nele, que está cada vez mais desaparecendo, né, do corpo dele como um todo, e a destruição da família dele fica cada vez mais pontuada, sabe? Tudo que havia sido feito para salvar a família, para melhorar a família, tá cada vez destruindo mais aos poucos, e talvez fosse melhor que o Walter tivesse morrido com câncer na primeira temporada. Então, assim, eu acho bem pesado e ao mesmo tempo é interessante ver o caminho que tá seguindo. Eu acho que várias coisas estão sendo bem estabelecidas para isso como um todo. Até mesmo a rixa com o Hank, que eu falei em outros episódios que eu gostaria de ver, como é que isso ia ser. Eu já não tô mais com aquela mesma torcida, porque antes era interessante como uma coisa do tipo, nossa, o Walter tá com 2 identidades secretas, né? Ele paga aqui de legal pro o Hank não vê, e do outro lado ele tá fazendo as coisas por baixo. Mas agora ele tá sendo otário, ele tá mostrando pro Hank quem que ele é, sabe? Ele tem dado pistas de quem ele é, do jeito dele, desde o baralho, da cena do baralho, quanto, por exemplo, no episódio anterior, ele deu aquele conselho. E aquele conselho é um outro lado do Walter que o Hank não havia visto. Se o Hank parar pra pensar um pouquinho, ele já vai ter... se ele pega isso e junta com a ação do Walter de agora, ele já começa a jogar pro caminho, entendeu? Só que ele não tá pensando ainda porque ele ainda vê o Walter como uma pessoa boa. Porque o Hank, ele tem uma personalidade muito forte daquele tipo de pessoa que ignora os problemas, que tenta fazer as coisas saírem leves. Então rola uma treta com uma pessoa, você finge que não aconteceu. Você passou por uma situação traumática, você quer fingir que não aconteceu. Você vai focar em fazer cerveja, em fazer uma outra tipo de coisa. Então o Hank é esse tipo de cara que ele não quer focar nos problemas, ele tenta sempre passar por cima, né? Ele tenta deixar o clima leve. É aquela pessoa que gosta de manter o clima leve, ela é meio passional de certo modo. Então eu sinto que o Hank é esse tipo de cara, e aí por isso ele vê o Walter de uma forma que ele... Não, pô, o Walter é meu amigo, o Walter é da família, o Walter não faria esse tipo de coisa, ele bota muita fé no Walter. E enquanto antes eu achava interessante por ser uma coisa que soava uma caçada a um herói, por mais que o Walter fazer drogas não seja um caso de heroísmo, agora me parece uma coisa de... Mano, vai ser uma traição também, sabe? Vai ser uma traição pessoal. A hora que o Hank descobrir, ele vai ficar bolado, ele vai ficar desolado. E se antes talvez eu estivesse do lado do Walter, agora eu estou do lado do Hank. Sabe, eu vou ficar do lado do Hank, eu vou pensar, putz, queria que o Hank pegasse o Walter, queria que o Hank desse um jeito. Porque o Walter já não tá sendo mais a mesma pessoa, o Walter já não tá passando mais aquele lado legal de se acompanhar, sabe? Não é só mais o fazer drogas para salvar a minha família, para conseguir dinheiro, brigando com a política do Estado e com a saúde que os Estados Unidos têm como um todo. Mas sim com o fato de que tem um homem que ele gosta de fazer coisas ruins, ele tá cada vez mais gostando desse lado, ele tá cada vez mais desse lado. E o próprio Jesse, que já faz parte desse mundo antes do Walter, é talvez o cara mais coração da série inteira. Então, olha que diferencial, olha essa divergência entre ambos os personagens. E aí eu sinto que o final dessa temporada, mano, vai ser, sabe, assim, uma destruição de lares. Vai ser uma coisa muito dolorida e que pode dar a guinada para uma virada na vida dos personagens. Até porque uma coisa que eu acho bem interessante desse episódio é porque por um momento ele não deixou de manter o Jesse e o Walter lado a lado, né? Você teve uma cena dos dois juntos, do tipo ligando, oi, e aí, você tá bem? Aí sai pra conversar, pô, ó, seu dinheiro aqui a gente ainda tá recebendo, estamos vendendo aquelas drogas lá que a gente conseguiu fazer. E ao mesmo tempo, como é que você tá? Ah, pô, conseguiu melhorar, e agora? Agora as coisas vão dar bem, não vão? Você não quer comemorar, papapá? E o Walter vai mostrando aquela cara. E aí eu acho que uma coisa que deve ficar muito claro durante o episódio é que você vai vendo o Walter sorrindo em todas as vezes que ele tá fazendo algo ruim. A hora que o filho dele tá bebendo, ele tá sorrindo, ele se sente no controle. A hora que o Hank vai contra o que ele tá fazendo, ele vai ficar bravo. Aí chega no final do episódio, ele conseguiu ameaçar um outro cara que tava fazendo droga, ele sorriu, sabe? E aí quando ele tá ali com a família dele, ele tá cagando. Então a todo momento parece que ele tá fora do controle. E você vê mais o Walter sorrindo
quando ele tá fazendo uma coisa que é maligna, do que ele sorrindo quando ele tá com a família dele, quando ele tá em um momento legal, ele tá sempre com uma cara mais triste, ele tá sempre com uma cara mais séria, parece que ele não deveria estar ali, parece que ele tá desconexo. Uma cena que por mim deixa muito claro isso é a parte do discurso, né? Não só o discurso dele é extremamente fúnebre, mas ao mesmo tempo ele é o único com uma bebida diferenciada de todo mundo. Você pode ver que ele não tá em sincronia, ele não tá em sintonia com os outros personagens. Porque mesmo a Skyler estando com um copo ali, o copo dela é meio que ele não tá bebendo. E aí você vê que tem mais umas 3 pessoas ali que estão bebendo, ou seja, ainda está em sintonia, tá todo mundo meio que participando da festa. Ele é o único que tá com uma cerveja, que ele tá com uma bebida diferente das outras pessoas. Ou seja, ele tá desconexo, não à toa. Todo mundo ali tá meio que próximo do outro, ele tá muito longe, ele tá atrás de uma mesa. Sabe? Então quando todo mundo vai fazer o discurso, todo mundo vira pra ele. Ele meio que tá de costas, ele tá longe, ele tá distante daquela festa, ele tá distante daquele ambiente como um todo. Porque ele realmente, ele não quer comemorar, ainda que a comemoração seja uma coisa positiva, seja em prol da vida dele, seja em prol dele estar bem. E talvez ele esteja passando por algo mental, num quesito de, pô, essas pessoas não estavam aqui quando eu precisei, né? Se a gente pensa que quem tava mesmo era a Skyler e o Hank, né? E a parte da família do Hank, né? E a Skyler como um todo. Mas assim, mais do que isso, outros personagens a gente não viu, tirando o fato de que a Skyler cita aquelas pessoas que a gente sabe que não deu dinheiro, mas foi a desculpa dele pra conseguir omitir o lance de ele estar vendendo as drogas e conseguindo dinheiro a partir disso. Mas assim, você vê que é um personagem que ele não tá gostando desse tipo de momento. E aí toda a cena da bebida com o filho foi escrota, foi muito, muito feio, mas você mostra muito claro como existe essa dualidade do personagem. Eu acho que até mesmo a cena que a Skyler dá um beijinho dele, deixa ele na cama e fala, pô, vai descansar, vai fazer as coisas bem. Você vê que é um momento que a câmera brinca muito dele no espelho. Então o espelho tem esse lance do reflexo, né? De existirem 2 pessoas, tem eu aqui e a pessoa no espelho. E talvez o que a série já estivesse trabalhando ali no começo do episódio fosse em relação a isso, em relação ao aspecto de que o Walter é esse personagem, essa pessoa que ele está sofrendo uma dualidade. Tem o que ele quer fazer e o que ele não pode fazer. E essas 2 coisas são a mesma coisa. E o que ele deveria estar fazendo, ele não quer. Então ele deveria descansar, ele decide não descansar, sabe? Ele deveria ser um cara que comemora o fato de que está vivo, ele não tá comemorando o fato de que ele está vivo. E conforme ele tá fazendo isso, ele tá cada vez mais destruindo a família dele. Então quando você chega naquela cena da Skyler, onde ela fala com o cara assim, eu estou me sentindo ingrata e chora por isso, é muito dose, é muito humano e é muito forte, porque é uma mulher que tá querendo que o marido melhore, que tá querendo que ele sobreviva a um câncer, que passou por muitas situações complicadas durante a temporada para chegar nesse momento, e agora que chegou, as coisas não tão boas ainda. O cara não melhorou, o relacionamento deles ainda está instável, e ao mesmo tempo, cada vez mais parece que eles vão se distanciar. Ou seja, meio que salvar ele não vai levar a eles se unirem, não vai deixar eles mais próximos, não vai melhorar as situações que antes estavam conturbadas. Não, parece que as situações vão continuar. Então ele melhorar ou não faz diferença. E talvez estivesse melhor se ele não estivesse melhorando, porque ele iria morrer e os problemas iriam parar nesse quesito, nessa parte complicada que os dois estavam tendo de discussões, de debates, de estarem meio que um contra o outro. E agora que ele tá melhorando, ele continua estranho, ele continua diferente, sabe? Porque se você pensar, a série começou a ficar diferente quando o Walter descobriu que estava com câncer. Então, meio que faria sentido ele voltar ao que ele era antes, a partir do momento que descobrisse que o câncer estava bem e que ele vai sobreviver a isso. Mas não é isso que ele tem demonstrado pra Skyler. Então, pra Skyler, destrói o coração dela, pensar assim, nossa, ele vai sobreviver e a gente vai se separar. Vai acabar o casamento. Sabe, ela fica muito claro no olhar dela de que não existe mais uma alternativa. A impressão que passa numa fala dela, eu não vou lembrar agora qual que é a fala, mas é num quesito de, se continuar desse jeito, o fim vai ser o mesmo. Eu achei, sabe aquela coisa do, se ele morresse, meio que era uma resolução mais fácil, e ao mesmo tempo, eu pensei que quando melhorasse, as coisas voltariam ao que era antes. Mas parece que as coisas não vão melhorar, as coisas vão continuar do jeito que são, sabe? E aí eu me sinto ingrata, porque ao mesmo tempo que ele tá melhorando do câncer, parece que o melhor seria ele não estar melhorando do câncer. Mano, é muito forte, mas é completamente compreensível, porque não adianta nada você querer salvar a vida de uma pessoa e aí isso simplesmente destruir o seu casamento que você tinha com essa pessoa. Obviamente isso não quer dizer que, né, vidas devam ser destruídas por conta de um casamento que está fadado a falhar. Mas você vê que isso é tudo culpa do Walter como pessoa, porque é o Walter que escondeu dela, é o Walter que não conversa com ela, é o Walter que trata eles de uma forma muito diferente, que, sabe, não age com a família de uma forma legal, compreensível, assim. Ele nunca tá naquele ambiente como ele deveria estar. E, beleza, antes ele era muito passivo, suscetível, ficava compreendendo qualquer
bobeira que viesse contra ele, mas ao mesmo tempo ele não precisava vir do 8 ao 80, sabe? Ele poderia não aceitar algumas coisas, debater sobre algumas coisas e por aí vai. Mas esse modo como ele assumiu as coisas, de simplesmente se distanciar, de a todo momento querer, sabe, brigar, me parece que tá puxando essa briga, sabe? Eu acho que isso é o mais chato. Pô, a mulher dele só fez um pedido. Pô, descansa, fica tranquilo. Beleza, ele não aguenta, mas precisa chamar atenção, sabe? Precisa ser tão óbvio assim, porque uma coisa é ele arrumar o cano. Ah, esse cara não viu aquilo. Outra, ele tá fazendo barulho inacreditável num ambiente em que as pessoas moram, que deveria ser um ambiente saudável, confortável. Pô, começa o episódio, eles tomando café da manhã, aquele clima super leve, aquele silêncio gostoso. E aí se termina o episódio com ele não tomando café junto com a família, um barulho exorbitante que tá deixando todo mundo incomodado. Olha a diferença entre o começo e o final desse episódio, sabe? Deixa muito claro essa virada, essa mudança e essa noção cada vez mais clara de que as coisas não vão mudar. E aí a Skyler busca um refúgio de um cara que trata ela bem, de um cara que trata ela com coração, com humanidade, que tá olhando pra ela além de, sei lá, um benefício meio... É que eu queria dizer que ele tá olhando além do sexo, mas eu não conheço personagem suficiente pra isso. Mas é um cara que parece que tá ligando para os sentimentos dela. Diferente do Walter. Porque se o Walter estivesse ligando pros sentimentos dela, ele tinha ouvido ela, ele tinha ficado em casa, ele tinha ficado na cama, ele tinha obedecido e tinha feito tudo tranquilamente. Mas ele não fez isso. E aí ela tá se sentindo cada vez mais, sabe, não quero voltar pra casa. A sensação que deu naquela hora que ela encontra o cara foi essa. Eu não quero voltar pra casa, sabe? Eu prefiro ficar no meu trabalho, porque esse ambiente é melhor, esse ambiente é mais tranquilo, esse ambiente me deixa menos estressada, sabe? Me deixa menos magoada, por assim dizer. E aí vem um cara que trata ela como o Walter deveria estar tratando. E aí depois ela chama a atenção do cara. E, cara, eu não sei como é que eles vão fazer no próximo episódio. Se eles vão mostrar ela traindo, ou se eles já vão mostrar, tipo, sei lá, ela na cama com o cara. Mas eu acharia do caramba se só mostrasse ele na cama com o cara. Porque esse final, não mostrar mais depois, é pica, sabe? É tipo assim, tá óbvio. Tá, é o suficiente. Ela chamou a atenção do cara. Ela quis que o cara fosse lá. O lance da mão já tinha sido absurdo. Mas... ela jogar o bagulho no chão, tipo, nossa, olha, caiu, começou desastrada. E aí o cara vai lá ajudar. Pô, sacanagem, mano. Pô, mulher pra conseguir capturar a atenção de um homem é muito fácil, é inacreditável. Mas assim, gosto muito de como isso foi bem trabalhado, sabe? E assim, mano, sim, ela está traindo, é errado dentro do casamento, mas eu entendo completamente os sentimentos dela e do porquê que ela está fazendo o que ela está fazendo. Então assim... eu achei bem legal como isso foi trabalhado em relação a Skyler. Eu acho que isso tá sendo a temporada toda. Eu estou quase meio que defendendo essa mulher a temporada inteira graças a isso e graças à relação como o Walter tá agindo. O Walter, por mim, foi um babaca completo nesse episódio. Eu gosto do lance da identidade dele, né? Parece que tá cada vez mais entrando em conflito. E cada vez mais ele tá assumindo o outro lado, né? Ele tá gostando dessa outra personalidade. Você fica muito claro, né? O ator é muito bom. Você percebe no olhar dele essa diferença, você percebe em pequenas nuances, assim, o quanto que ele tá gostando mais desse lado, o quanto que ele gosta dessa parte. Só que é uma parte que, assim, você merece ser preso, meu querido, sabe? Mano, por mim, a cena, o ápice foi o lance do filho, mano. Nossa, aquela cena foi muito escrota, e aquilo mostra muito a personalidade do Hank, porque o Hank poderia ter sido mais autoritário, o Hank poderia ter sido mais... Pô, eu caguei que você está na sua casa, eu caguei que é a sua família, eu caguei que é a sua bebida. Eu sou policial, se você continuar dando bebida pra esse menor de idade, eu vou te prender, sabe? Ele podia ter dado dessas, mas ele ficou muito de boa. Ele ficou mais passivo. Ele tentou, vou tirar a bebida, vou levar pra lá, sabe? Vou tentar outros meios, não quero brigar, não quero discutir, porque o Hank é esse tipo de pessoa. Ele é mais coração, ele é um personagem que foi sendo tão bem aprofundado que ele não parecia ter esse tipo de personalidade e agora ele já aparentou bem mais, né, nesse quesito. E foi uma cena que assim, mano, ele tinha todos os motivos pra acabar com o Walter ali se ele quisesse. E ele não fez, sabe? E isso é dose porque pro Walter é mais controle, é mais motivos de que ele tá saindo bem. Só que é interessante que depois chega no outro dia ele acorda e tipo... nossa, olha só. Mas por quê? Porque o Walter tá cada vez mais numa coisa mental do tipo... eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser quem eu quiser. E ninguém vai me impedir disso, sabe? E aí, mano, tem a piedade do cara aí que vai pegar a Skyler, tem a piedade do Hank, tem a piedade do Jesse se for contra qualquer ideia do Walter, porque o cara tá ficando piroca, sabe? E o que eu acho interessante? É por isso que eu chamo a atenção em relação ao que a série vai vir a partir de agora. Porque esse tipo de coisa do Walter era uma coisa que eu esperava vir pra quarta temporada, sabe? Eu achava que esse lance do Heisenberg, da dupla personalidade dele, seria uma coisa trabalhada bem aos poucos. Tipo, pô, ele assumiu uma vez na primeira temporada. Aí na segunda, teve
teve uma coisinha aqui, uma coisinha lá, mas ia ficar nessa, sabe? Até vir a quarta temporada, ia começar a trazer mais, e na quinta ele ia virar de vez. E isso já tá acontecendo agora. Então assim, meu Deus, sabe? O que virá do futuro em relação a isso? Dá até medo. Mas, ao mesmo tempo, eu tô curioso. Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser isso. E assim, eu já tô... Pô, tá ligado? Vai ser meio zoado, né? Eu gosto de acompanhar personagens que a gente fica naquela coisa de esperar que pode melhorar. E esperar... O outro eu já não tô conseguindo esperar nada. Tá ligado? E eu não sei se os outros... E aí eu tô com medo pelos outros, sabe? Se os outros vão se ferrar diante dele. Por isso que por mim, a Skyler, se ela quiser trair e vazar com esse homem, vai agora. Vai agora, enquanto dá tempo. Porque depois, mano, depois acho que o bagulho vai ficar muito dose. E aí, principalmente, conectando com aquele comecinho que tá tendo desde o começo da temporada, que a casa deles parece que é explodida. Nossa senhora. Ele vai querer acabar com essa vida dele mesmo. A não ser que seja exatamente esse lance do que ele tá mexendo na casa, né? Que ele encontrou ali umas na madeira, tá mexendo ali, e tá achando que tá fazendo algo direito, e depois ele não vai tá fazendo. Mano, ele é químico, ele não é, sei lá, engenheiro, entendeu? Arquiteto. Pô, sei lá o que ele tá fazendo ali, mas ele tá mexendo nas partes que não é a área dele, né? Não é a área da profissão dele. E note isso, como a gente tem visto menos dele sendo professor, né? Porque a primeira temporada tinha bastante. Essa segunda acho que teve 2 episódios dele dando aula de sendo professor. E aí aqui, né, ele já tá exercendo outros trabalhos assim. E, mano, o finalzinho foi top, tá? Putz, aí nesse aspecto uma coisa que me chama muita atenção pra continuar vendo também é a direção. Obviamente o Jesse é um baita personagem, quero que as coisas deem certo pra ele, mas não acho que vai ser o caso. Mas enfim, é muito fofo ver ele feliz, né, é muito bonitinho. Os problemas dele serem tão normais, meio que mais comuns do que os outros. Mas assim, essa parte do final... Eu gostei porque, assim, o Walter, ele tá querendo se manter ocupado, mas ele não quer assumir o lado vilanesco. Ele não quer assumir o fato de que ele quer a parte ruim das drogas, sabe? Ele não quer assumir que ele quer trabalhar com aquela parada que é ilegal. Ele quer fingir que é outra coisa, então ele tá se ocupando com outras coisas. E aí chega no final do episódio, no mercado, ele encontra um carrinho que tem todos os suprimentos do que ele usa pra fazer drogas. E ele fala, mano, não é possível. Sabe aquela coisa de, tipo assim... Você tá vivendo sua vida tentando não pensar numa coisa e aparece alguma coisa que faz você pensar naquela coisa? É isso. E aí ele encontra o carrinho, vê o cara uma espécie de Jesse Paraguai. E aí o cara mostra que não tá sabendo comprar direito o negócio. Ele explica bonitinho pro cara, tipo, meio que quase ajudando o cara tranquilamente, sabe? Não entregando pra ninguém. O cara se assusta, obviamente, e vaza. Mas assim, ele deixa muito claro. Aí ele tá na fila do caixa, mano, top. O barulhinho do caixa. Pip, pip, e aí a câmera. Pip, 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 pô, e faz um efeito muito legal. Não de tá passando uma coisa no caixa, mas aquele sonzinho de problema. Sabe aquele barulho meio de bomba? Tipo, de contagem regressiva? Pip, 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 sabe? E aí, caraca, aí foca nele assim, daqui a pouco dá um estalo. Qual que é o estalo? Ele deixa as coisas de lado. Não quero mais saber com aquilo. Eu quero voltar pra parada que eu gosto. E aí, esse final é ele assumindo. É ele comprando. É ele... Sai fora do meu território. Que isso, irmão? Que território? Quem tu pensa que tu é? Então ele assume o Heisenberg. Que aí, filho, a galera do México souber que ele tá em ativa, né, de vez, assumindo mesmo que ele tem um território. E aí vai ser a guerra de territórios. Mano, essa série talvez essa seja grana de guinada, né? Pode ser uma guinada bem interessante. Tipo assim, uma série que antes era sobre um cara querendo se salvar do câncer, vai se tornar uma série de guerras de pessoas que vendem drogas. Mano, aí é louco, né? É muito louco. Então, galera, deixem nos comentários aqui o que vocês acham desse episódio. Não deem spoilers do futuro. Comentem o que é que vocês concordam ou discordam dos pontos que eu abordei aqui. Se tem alguma coisa mais que vocês queiram desenvolver em relação ao que vocês acharam desse episódio como um todo. E a gente se encontra aí em um outro vídeo, já que a gente vai terminar essa temporada. E essa temporada vai ser muito louca. E os próximos episódios terão participações especiais. Então se animem. Valeu, falou!